Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tapejara. Hoje é quinta-feira, dia de dicas de saúde. E esse mês de novembro, quem nos acompanhou, observou que a gente fez vários programas direcionados à saúde masculina, por conta do Novembro Azul. Falamos de câncer de próstata, falamos sobre suplementação. A semana passada, falamos sobre probióticos. E o que faltou para a gente fechar com chave de ouro, que também é importante na saúde masculina, foi a saúde mental. Então, hoje, Diego, a gente trouxe o Jarbas D'Ameto, que ele é psicólogo, mestre e doutor em educação. Ele atuou já como professor universitário e pesquisador nas áreas de psicologia geral, psicologia da educação e políticas educacionais, e atua há 21 anos como psicólogo clínico, atendendo crianças, adolescentes e adultos. Então, nada melhor do que a gente ter um profissional hoje para falar também um pouquinho sobre assuntos da saúde mental relacionado ao homem, porque o homem pensa diferente de mulher, né? Nós somos mais expansivas, os homens são mais objetivos, cada um tem o seu jeito de resolver as suas coisas, né? E, então, seja bem-vindo, Jarbas. Bom dia Diego, bom dia Fernanda, bom dia ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Vamos conversar então sobre saúde masculina, uma perspectiva de saúde mental. Então, Jarbas, quais os maiores desafios do cuidado em saúde mental masculina? Bem, talvez um dos maiores desafios é a pessoa chegar até o cuidado, né? Que é, enfim, até o motivo de toda a campanha, inclusive Novembro Azul, né, em relação ao câncer de próstata, é a pessoa buscar ajuda, aceitar ajuda, estar disposto a ser ajudado, né? Isso traz uma questão, né, que, enfim, a questão de admitir o sofrimento, admitir a necessidade, né, ou a fragilidade, ou até admitir o medo diante de algumas situações. Isso gera um impasse ao homem, né, maior do que a mulher. A mulher tem mais facilidade de buscar ajuda, de aceitar ajuda. Por quê? Né? Porque a gente tem certas concepções ideais de masculinidade, né, e as concepções incluem resistir à dor, né, não ter medo das coisas, digamos, enfrentar o que vier de um modo meio cego, meio obstinado, né? Então as pressões da vida precisam ser encaradas sem pestanejar, sem reclamação, né? Então o masculino tem muito disso, e aí aceitar, estou sofrendo, preciso de ajuda, né? Preciso de ajuda numa condição mental, numa condição emocional ainda mais delicado, né? Então talvez um dos grandes desafios, né, do atendimento em saúde mental é ter uma pessoa disposta a aceitar essa ajuda, né? A chegar até a gente para a gente poder, então, atendê-la, né? Então, a questão do autocuidado, ela vem ganhando uma certa visibilidade junto aos homens, né? Então, já não é mais um tabu, efetivamente, se cuidar ou buscar ajuda. Isso tem melhorado, né? Mas, infelizmente, muitas vezes um autocuidado que se centra mais em aspectos estéticos, aspectos performáticos, enfim, do que propriamente num cuidado de saúde, né? Então, muito cuidado com a estética, com a aparência, com o acondicionamento físico, mas não necessariamente para ter nisso uma saúde melhor, né? Então, esse viés estético, muitas vezes, ele atrapalha esse autocuidado legítimo, né? Que seria cuidar da mente, cuidar do corpo, né? Ter uma vida longa e saudável, né? E como que essa condição masculina, Jarbas, ela afeta o bem-estar e a saúde emocional? Muito bem. A gente vai ter algumas questões, digamos, sociais, culturais, né, que são antigas, que são da tradição da nossa vida mesmo, né? Que é a questão de sustentar alguns estereótipos masculinos, né? Então o homem é convidado a isso desde muito cedo, né? O menininho tem que ter uma postura de homem, ele tem que chorar menos, ele tem que reclamar menos, ele tem que enfrentar as coisas com mais vigor, né? Então toda essa questão de virilidade, né? E para o adulto de ser provedor, de ser uma pessoa economicamente capaz, de ser eficiente no trabalho, digamos, de ser performático, inclusive, né? De ser muito produtivo, de vencer na vida, né? Tudo isso entra como, digamos, uma demanda sobre o masculino, né? Que causa pressões, principalmente na condição adulta, né? Então as pressões sobre a condição masculina, elas são grandes, né? Da mulher também, mas de modo diferente, né? Então não é que um homem sofra mais ou sofra mais pressões do que uma mulher, são pressões distintas, né? Mas, digamos, em termos de problemática, de buscar ajuda, de se cuidar, é que o ideal de masculinidade, ele seria um ideal que dispensa cuidados, né? Que dispensa aceitar sofrimento, que dispensa você mostrar que não está bem e procurar ajuda, né? Então esse ponto ele conflita com a condição de uma boa saúde emocional, né?
Para além dessas questões culturais, que variam ligeiramente de uma cultura para outra, a gente vai ter questões constitutivas, né, que são orgânicas, que são da nossa natureza mesmo, né, que seria o quê? Algumas pressões que o menino, o homem, enfim, tem, que são conflitivas com a socialização. Né? Então, digamos, a um menino se adaptar à vida social, se adaptar aos rigores da escola, à boa educação, a ficar quietinho, sentado uma manhã inteira na escola, enfim, tudo isso é mais difícil, né? E essa dificuldade ela vai seguindo também para a vida adulta, né? Então a gente traz o exemplo aqui da questão do encaminhamento psicológico de crianças, né? O menino ele chega muito facilmente ao atendimento psicológico, a criança, né, o menino criança, muito mais do que as meninas, inclusive. Então, nosso público infantil é predominantemente masculino. E isso, na vida adulta, se inverte, né, se inverte gravemente. Né, as mulheres buscam bem mais do que os homens. Né. Então, o que a gente pode pensar? Que enquanto crianças, né, que elas estão sujeitas ao comando da mãe, da escola, do professor, enfim, eles vão, né, são encaminhados e aceitam esse atendimento e muitas vezes se beneficiam desse atendimento. E muitas vezes, depois de uma adolescência, uma vida adulta, eles ficam à própria sorte. Né, eles deixam de sofrer esse encaminhamento e também não buscam, né, já que existem dificuldades, digamos, até culturais de tomar isso como um ponto positivo, né, como um mérito e não como um demérito à condição masculina. Tá? Isso, inclusive, se repete em outros âmbitos, né, que a gente está pensando na realidade do atendimento psicológico, mas, por exemplo, é muito fácil uma adolescente menina ir para o médico, né, cuidar da sua sexualidade, cuidar do seu corpo, né, ter atenção a isso. Os meninos não. Né? O menino, depois que sai da pediatra, não encontra outro médico, muitas vezes. Né? E muitas vezes ele precisa dessa orientação, ele precisa de alguma forma de cuidado, de alguma forma de intervenção, e muitas vezes ele vai sofrer décadas, literalmente, até buscar. Né? Então, a gente tem uma atenção ampliada, tanto à saúde física e mental do menino que cresce, do adolescente, né? do adulto jovem, diria é fundamental para ter uma condição também de saúde mental, física, enfim, uma saúde no sentido mais amplo. E Jarbas, quais seriam as formas de sofrimento mental predominantemente masculinas? Certo. Até quando a gente pensa em saúde mental, em doença mental, melhor dizendo, a gente vai ter uma incidência de praticamente todos os transtornos dos dois gêneros, né, tanto em homens quanto em mulheres. Mas alguns são predominantemente femininos, outros predominantemente masculinos. Né, e no caso dos homens, né, o que a gente vê como uma predominância bastante grande é abuso de substância, né, uso de droga, de álcool, cigarro, enfim, dependência química é muito mais comum nos homens. Dificuldade no controle de impulsos, né, conduta antissocial. Aqui tem um dado legal para a gente pensar, né, legal, enfim, complicado, né, mas interessante para a gente pensar essa problemática do masculino e sua dificuldade de sociabilidade. A população carcerária do Brasil, por exemplo, né, é 95% masculina. Né? Isso não é porque o homem apronta mais, é porque a condição masculina ela é propensa a ter dificuldades no contato com a socialização. Né? Então existe um labor, um trabalho mais intenso, mais complexo para o homem se adaptar socialmente. Tanto que essa inadaptação muitas vezes vai gerar esse tipo de repercussão. Violência, conduta desviante, abuso de drogas, né? Que é uma coisa, infelizmente, que afeta grandemente o público masculino. Tá? Para além disso, né, os transtornos psicossomáticos, né, sentir gastrite, hipertensão, enfim, danos físicos ou sofrimentos físicos, mas que se constituem a partir de um sofrimento mental. E isso se dá em grande medida pelo próprio não reconhecimento, pela própria negação do sofrimento mental. Então, quando a gente tem um sofrimento mental, se a gente não manifesta ele de algum modo, se ele não vira palavra, se ele não vira queixa, ele vai virar um sofrimento de alguma forma. Né? E muitas vezes essa forma ela vai ser física. Então, quando a gente pensa o que quer dizer uma coisa psicossomática, né? O psico, do psique, da mente, né? E o soma, que é, enfim, em grego é corpo. Né? Então, não é que existe algo sendo somado, né? Não, é uma dimensão psicológica que vai reverberar em sintomas físicos, né? Propriamente físicos, inclusive às vezes causando danos físicos na pessoa. Então, essa é uma forma bastante típica do homem, provavelmente pela sua dificuldade de ter acesso aos próprios sentimentos e ter liberdade de manifestá-los. Né? Então, a condição masculina, de novo, ela opera sobre isso. Né? Ela coloca o sujeito numa dificuldade de manifestação do próprio sofrimento. Né? Assim como é um ponto que é bem delicado, a questão do suicídio. Né? O suicídio ele tem um paradoxo aqui para a gente pensar,
que é o que ele é tentado mais por mulheres, mas ele é conquistado efetivamente mais por homens, né? Ou seja, ele opera a efetividade desse consumo muito mais em homens numa proporção de quase 4:1, né? Então é uma problemática de fato muito mais masculina, né? No sentido de efetivar um suicídio, né? E aqui é interessante pensar a questão do suicídio, porque muitas vezes a gente imagina que saúde mental ela é menos perigosa, ou doença mental é menos perigosa do que uma doença física. A gente tem, de fato, uma atenção muito maior à doença física, ao transtorno de ordem física, enfim, cardíaco, cardiovascular, câncer, etc., supondo que eles são potencialmente mais perigosos. No entanto, o adoecimento mental ele tem repercussões terríveis em termos de óbito, em termos de danos irreparáveis, né? Então, muito acidente, muita conduta imprudente, muito suicídio, obviamente, cometido, né? Ou seja, se perdem vidas por questões mentais de um modo muito mais frequente do que se imagina, inclusive. E Jarbas, o que caracteriza o atendimento na saúde mental do homem? Quando que o homem chega no consultório? Qual que é a hora de ir para o consultório? Ele vai sozinho? Alguém manda ele? Certo. É pontual? É demorado? Como é que funciona lá no consultório? Tá certo. A via de regra é encaminhado por outros, né? Ele não bota a cara e pede ajuda, né? É bem incomum, na verdade. Normalmente, enfim... são os filhos desse homem, né? É a mãe desse homem, né? Até aqui uma brincadeira, né? A gente não pode pedir, né? Quando alguém diz, né, preciso de atendimento para o meu filho, né? Com a idade da criança, não dá para pedir, porque às vezes tem 40 anos, né? Ou seja, é bem comum as pessoas terem um amparo da família próxima para poder pedir um atendimento. Então a própria solicitação do atendimento muitas vezes acontece a partir de outras pessoas, de terceiros, né? O que demonstra uma negação, uma resistência, né? Uma dificuldade de fato encarar o processo, admitir, olha, estou em sofrimento, preciso de ajuda. Então muitas vezes pelas mãos de outros isso acontece, né? Diria isso é um problema? Não necessariamente. Que bom que existe esse outro que pegou pela mão essa pessoa e levou, né? Então essa questão não é um problema necessariamente, é uma característica, uma peculiaridade, né? Ou seja, a pessoa não ter uma facilidade de ir buscar ajuda, né? Isso é muito comum no homem adulto, né? No adolescente, menino também, né? Buscar ajuda voluntariamente é uma coisa um tanto rara, né? E as mulheres também são muito mais abertas, né? Porque, por exemplo, a gente dentro de casa consegue ter uma visão geral de quem está precisando de uma ajuda no momento, né? Ou é o filho, ou é o marido, ou é um colega de trabalho. E como a gente também já é mais aberta a esse tipo de coisa, eu, por exemplo, sou muito fã da psicologia. Eu acho que tudo que a gente pode fazer para ser uma pessoa melhor, para melhorar a vida dos outros, a gente precisa fazer, né? E tem coisas, por exemplo, né, Jarbas, que eu questiono muito. Por que as pessoas estão tão insatisfeitas? Que elas querem trocar de carro, que elas querem viajar, que elas querem ficar postando isso, ou falando isso ou aquilo, né? Será que aquilo é uma necessidade minha? Ou eu preciso realmente encontrar minha paz de outra forma dentro de mim, né? Sim. Porque quando a gente financeiramente começa a ficar prejudicado, isso vira para mostrar para os outros que a gente fez isso ou aquilo, isso também gera um problema de saúde mental, né? Sim. E tem sido uma dinâmica bastante comum, né? Uma geração atual, os jovens adultos, né? Eles sacrificarem aspectos importantes da estabilidade econômica, enfim, para viver coisas, digamos, relativamente espetaculares, né? E isso muitas vezes vai sacrificar o futuro deles, vai dificultar aspectos de vida, né? Então muitas vezes poder ser feliz com o cotidiano, né? Construir uma tranquilidade interna, né? Para se satisfazer com o cotidiano é uma situação necessária. É fácil fazer isso? Não necessariamente, né? Infelizmente aquietar-se no sentido de se sentir bem consigo mesmo, com a própria realidade, não é um processo tão simples, né? Enfim, até pensando, a gente conversava na questão de como chega o homem, né, até o atendimento, né, muitas vezes chega em frangalhos, né, isso é importante pensar, né, e isso não é diferente com outras especialidades médicas, enfim, então quando é que um homem procura o cardiologista? Quando infartou? Né, é bem típico isso, né, quando é que, enfim, procura o médico lá, enfim, para tratar uma diabetes, né, quando já está com
ficando cego, quando está impotente, né? Então esse tipo de manejo também acontece em saúde mental, né? Então a pessoa, a figura masculina, ela raramente vai chegar lá com os primeiros indícios de algum problema, com algum sofrimento brando que eu quero resolver. Normalmente é quando a situação já está bastante grave, né? Então com crises, com consequências graves, inclusive, né? Problemas no trabalho, problemas relacionais, enfim, digamos, consequências já importantes na sua vida, e aí se busca ajuda, né? Às vezes é possível reverter tudo isso e organizar, e às vezes, infelizmente, a gente já tem um cenário cronificado também, né? Então, diria que da mesma forma da questão da saúde física masculina, né, que é o objetivo do Novembro Azul, né, de encontrar as coisas antes que elas estejam graves, né, mentalmente também seria o ideal, né, que as pessoas pudessem buscar ajuda quando as coisas começam a complicar, né, e não quando as coisas consumadamente estão complicadas, né? Mas, enfim, é uma característica que a gente percebe, né? Assim como, né, e talvez até paradoxalmente é isso, a gente consegue respostas positivas, né, relativamente rápidas, inclusive no atendimento de homens, né? Então a objetividade masculina muitas vezes ajuda nisso, né? Eles chegam lá com um problema bem específico, digamos, já dispostos a enfrentar esse problema, e aí a gente tem uma resolução também interessante. E Jarbas, que atitudes podem aumentar as chances de se ter saúde mental no caso da saúde mental do caso do adulto? Tá certo. O primeiro ponto, assim, bem básico para a saúde, tanto mental quanto física, é atender necessidades básicas, né? Atender necessidades básicas do corpo mesmo, né? Uma alimentação adequada, rotinas de sono adequadas, atividade física, evitar sobrepeso, né? O sobrepeso ele é importante porque ele vai gerar consequências físicas, enfim, a pessoa perde mobilidade, perde, enfim, capacidade de fazer certas coisas, perde autoestima, né? Então a obesidade muitas vezes ela se torna um problema mental também, né? E muitas vezes ela se relaciona com estados de ansiedade, com dificuldades também de ordem emocional, né? Então manter isso sob controle é importante, né? Um outro aspecto bem interessante, que vai meio que contrário à cultura masculina típica, é desenvolver a capacidade de comunicar o estado emocional, né? Poder dizer, olha, eu estou sofrendo com isso, estou preocupado com isso aqui está me angustiando, né? Que até você colocava antes um ponto interessante aqui, que a mulher vê quando as coisas estão acontecendo, né, e busca ajuda. O homem também vê, mas ele nega. Essa é a questão, né? Não somos cegos, nós enxergamos as coisas, mas existe uma propensão a negar, existe uma propensão a adiar, a deixar as coisas se organizarem sozinhas, né, por dificuldade de enfrentamento daquela situação, né? Então existe a percepção, mas muitas vezes uma percepção negada e não comunicada, né? Então um aspecto que vai ajudar, inclusive inevitável para administrar situações lá de transtorno psicossomático, né, onde a pessoa nega o sentimento, enfim, é comunicar, né, é poder reclamar um pouco, é poder chorar um pouco, é poder expressar os seus sentimentos com mais legitimidade, né? Então praticar isso é positivo, né? Um outro aspecto que é importante, que não parece saúde mental, mas é organizar a vida financeira. Como recai sobre o homem muito a questão de ser provedor, de ser quem tem que manter o controle das coisas em casa, enfim, você entrar numa desorganização financeira inevitavelmente vai te jogar num estado de ansiedade, numa sensação de frustração, de incapacidade, enfim, isso vira depressão, isso vira inclinação a suicídio, isso é quase folclórico aqui na nossa região, a pessoa se quebrou e se matou, né? Então não é um dado para a gente ignorar o quanto organizar-se financeiramente é importante, né? Ou seja, você saber o tamanho do teu passo para poder dá-lo, né? Você não ser seduzido por enfim, fórmulas milagrosas para ganhar dinheiro, etc. Né? Fazer aquele feijão com arroz bem feito, né, para poder ter uma vida tranquila, né? Porque isso gera saúde mental. Grandes proezas, enfim, elas não geram saúde mental, elas geram um pouco de emoção, né? Saúde mental não, né? E junto a isso, né, como a gente comentava também antes, que é importante evitar uma imersão em redes sociais, né, porque elas vão apresentar sempre uma vida muito mais interessante que a nossa, né? Isso é papel delas, inclusive, né? Enfim, elas não existiriam senão para apresentar vidas ideais, né? E quando a gente tinha só mídia de massa, né, televisão, etc., era bem evidente que o que aparecia na novela era da novela, né? Era ficção, né? Ou que a propaganda era propaganda, ou seja, era uma intenção de vender e eu pensava, eu quero comprar isso ou não. E quando a gente percebe aí uma pessoa usando uma coisa, enfim, numa rede social, parece que aquilo é o dia a dia dela, parece que aquilo é o normal dela, né? Ou seja, a gente não vê o maquiador, a gente não vê a pessoa que está editando o vídeo, a gente não vê as intenções, as marcas patrocinando, né? Tudo isso que era mais evidente numa mídia social de
massa, era muito evidente, né? Então o que acontece? A rede social ela é muito mais verossimilhante, ela parece mais uma realidade do que uma mídia de massa, do que um cinema, por exemplo, né? E isso encanta as pessoas, isso engana as pessoas, enrola elas em processos bem complicados em termos existenciais, né? De elas se verem seduzidas ou conquistadas ou invejarem certas formas de vida que nunca foram reais, mas que se apresentam como realidade, né? Então a gente ficar invejando vidas impossíveis não vale a pena, não faz sentido algum, né? Inclusive elas têm uma intencionalidade que é econômica, né? Então muitas vezes esse invejar da vida alheia vai te jogar numa condição de dificuldade econômica depois para sustentar essa vida impossível, né? Então diria que a questão das redes sociais elas precisam ser vistas sempre com uma certa distância, né? Seria talvez um exagero recomendar as pessoas a não tê-las, né? Mas usá-las com extrema moderação e pensando que sim, ali não é uma realidade, ali não existe vidas reais sendo mostradas, né? Existem sempre idealizações, coisas construídas intencionalmente, inclusive, como qualquer mídia que tem um objetivo comercial por trás, né? Então a gente perceber isso e estar atento a isso é muito importante para todas as idades, inclusive crianças, né? Diria, mantenham elas longe disso, né? Adolescentes, talvez mais ainda, né? O adolescente é extremamente suscetível a comprar vidas que não existem, né? Admiti-las como possíveis, né? E hoje até o adulto, o idoso, inclusive, se vê envolvido nisso, né? Então, manter uma relação tênue com isso, né? Não muito aprofundada, sempre é importante, né? Assim como, né, a gente tentar controlar as nossas autoexigências, né, que isso é muito masculino, se exigir demais, se cobrar demais, né, cobrar performance o tempo inteiro, e a partir disso traçar objetivos alcançáveis, né? Ou seja, o que eu consigo de fato, né, o que de fato é razoável, o que de fato é necessário, e tomar isso como objetivos, para que a gente não tenha que sacrificar o presente imaginando o futuro, né, porque isso tem sido uma prática extremamente comum, né, pensar que a vida atual não está legal, no futuro teremos uma vida interessante. É uma promessa, né? A gente vai ter que, de fato, poder viver bem o presente, até porque muitas vezes aquilo que chega para atendimento para nós são pessoas que têm uma vida prática funcional, mas um extremo descontentamento, né? Então não precisa mudar a vida prática, né? Precisa mudar as percepções, mudar o sentimento em relação àquela vida. E olha só que aula, né, Diego? Quanta coisa que a gente aprendeu aqui hoje, né? Então, eu também eu compartilho disso, Jarbas. Nem todos os dias são bons. Hoje tá bom, amanhã não tá tão bom. Mas é um dia depois do outro e tentar encontrar aqueles momentos de felicidade ao longo do dia. Sim. Um dia um cliente me disse no balcão da farmácia: ai, para mim a vida não tem mais sentido. Aquela felicidade que eu tinha antigamente eu não tenho mais. Eu digo porque tá na hora da gente mudar o pensamento. Se você conseguir reunir a família para jantar, quem sabe o momento de felicidade do teu dia está ali. Sem querer coisas grandiosas, sem querer... né, movimentar, inventar a roda, como eu digo, né? Sim. Tentar olhar por um outro filtro, né? Daqui a pouco você olha lá fora, tá um dia lindo, uma árvore que você plantou, você consegue comer uma fruta. Então, quem sabe é sobre isso, né, Jarbas? E coisas simples, tentar ver o lado bom das coisas simples. Exato, né? A questão grandiosa, né, que nos é vendida, né, como felicidade, né? Muitas vezes, se você for viver essa coisa grandiosa, ela não te deixa feliz, né? Ou ela te deixa por aquele momento, isso não é felicidade, isso é alegria, né? Uma coisa pontual, né? Então, de fato, é nas coisas simples, nas coisas cotidianas que a gente vai conseguir ou não adquirir felicidade, né? E cuidar das coisas, até um aspecto interessante, cuidar das coisas e das pessoas é uma forma de se contentar, de ser feliz, né? Então, se relacionar de um modo intenso e afetuoso com as coisas da tua vida, né? Não lutar contra elas, né? Mas, de fato, cuidá-las, né? Então, olha só, quero agradecer a tua participação, Jarbas, aqui conosco. Foi muito, muito especial. Eu acho que fechamos com chave de ouro mesmo, né, Diego? E gostaria que tu fizesse suas considerações finais e deixasse os telefones, o endereço do consultório, né? Porque daqui a pouco alguém pode se interessar. Eu sempre digo, hoje a gente está plantando uma sementinha. E cada pessoa que está escutando acaba que pega essa bagagem e vai fazer, de repente, uma coisa hoje ou uma coisa que vai precisar amanhã, mas enfim, que a gente tem mais informação hoje para viver melhor, para os nossos filhos viverem melhor, para os nossos pais viverem melhor. Então, acho que é por aí o caminho, a gente poder ter uma vida melhor com aquilo que a gente tem e se sentir feliz com isso.
Tá certo. Eu acho que as pessoas elas precisam lutar por, digamos, conseguir uma tranquilidade. Né? Com tranquilidade a gente consegue depois construir a felicidade. Né? Então, muitas soluções que nos arrancariam da nossa insatisfação, elas não vão nos deixar tranquilos, né? Elas vão gerar problemas posteriores. Né? Então, de fato, desenvolver tranquilidade, né? E se a tua vida está organizada e você não se sente tranquilo, aí você talvez seja um candidato a buscar ajuda. Né? Porque muitas vezes a vida está organizada, a vida está funcionando, mas o sentimento não se ordena quanto a isso, não percebe, né? Existe uma distorção de percepções. Né? Então, buscar ajuda é uma possibilidade. Né? E falando especificamente aos homens, não é uma fraqueza, é para se manter forte para encarar a vida, né? Ou seja, é para manter a potência, a capacidade de encarar o que vier, né, do modo tranquilo, né? Porque isso a gente pensa como saúde. Saúde é não ter problemas, é não ter ansiedade ou coisa assim. Não, ansiedade, por exemplo, é uma coisa da normalidade na nossa vida, né? Estarmos ansiosos faz parte da vida. Ela vira um problema quando ela foge do eixo, né? Quando ela toma conta. Então, a gente pode ser feliz enfrentando os desafios, tendo a capacidade de enfrentá-los, né? Então, basicamente a gente pensa, né, que se essa capacidade está fragilizada, ali talvez seja um bom momento para procurar ajuda. E, enfim, passando um contato, então é o 999-365673. A gente atende na Narciso Sebem 282, aí atrás do hospital. E quem precisar de ajuda, faça um contato. Então, muito obrigado. Então, esse programa, Diego, só para avisar o pessoal, ele vai estar no nosso canal do YouTube, tá? A partir da próxima semana. Ou então a gente está ao vivo aqui na Rádio Tapejara. Um grande abraço para quem está nos ouvindo aí pelo Facebook, né? Quem quiser compartilhar, deixar a sua sugestão, compartilhar esse programa com alguém, porque muitas vezes a ajuda, como diz o Jarbas, ela chega por outro momento, em outra situação, né? Não é a pessoa que busca, mas quem sabe quem escutar pode se sentir um candidato a buscar ajuda. E a semana que vem a gente tem mais dicas de saúde.